Síndromes psicológicas raras e perturbadoras. Quando a mente desafia a realidade. A mente humana, com sua intrincada rede de pensamentos, emoções e percepções, é a arquiteta da nossa realidade. É através dela que interpretamos o mundo, construímos nossa identidade e nos relacionamos com os outros. No entanto, em raras e desconcertantes ocasiões, essa arquitetura pode sofrer abalos profundos, dando origem a síndromes psicológicas que desafiam a lógica, distorcem a percepção da realidade de maneiras bizarras e mergulham o indivíduo em experiências profundamente perturbadoras. Essas condições, muitas vezes envoltas em mistério e incompreensão, revelam a fragilidade da psique e a extraordinária capacidade do cérebro de criar realidades alternativas, que, para quem as vivencia, são inegavelmente verdadeiras. Explorar algumas dessas síndromes raras não é apenas um exercício de curiosidade, mas uma jornada que nos convida à reflexão sobre a natureza da consciência e à empatia pela profunda angústia daqueles cujas mentes os levaram para além das fronteiras do comum. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. 1. Síndrome de Cotard. A ilusão de não existir. Imagine acordar um dia e, em vez de sentir o pulsar da vida, ser consumido pela convicção absoluta de que você está morto, que não existe, que seus órgãos internos pararam de funcionar ou que seu corpo está em estado de putrefação. Esta é a aterrorizante realidade para indivíduos que sofrem da síndrome de Cotard, também conhecida como delírio de negação, ou, mais popularmente, síndrome do cadáver ambulante. Descrita pela primeira vez pelo neurologista francês Jules Cotard em 1880, esta é uma das síndromes delirantes mais raras e extremas. As manifestações da síndrome de Cotard variam em intensidade, mas giram em torno de crenças nihilistas sobre o próprio corpo ou existência. Nos casos mais leves, o indivíduo pode se queixar de ter perdido órgãos vitais, sangue ou partes do corpo. Em formas mais severas, a pessoa pode afirmar categoricamente que está morta, que é um espírito errante, ou que o mundo ao seu redor também deixou de existir. Essa convicção é tão profunda que pode levar a comportamentos perigosos, como a recusa em comer ou beber, afinal, um cadáver não precisa de sustento, ou tentativas de automutilação para provar sua imortalidade ou inexistência física. Alguns podem até mesmo solicitar para serem levados a um necrotério. A angústia experimentada por quem tem Cotard é indescritível. Eles podem se sentir completamente isolados, incompreendidos e aterrorizados pela sua própria condição percebida. O mundo, antes familiar, torna-se um lugar estranho e hostil, e a própria identidade se desintegra. Acredita-se que a síndrome de Cotard esteja frequentemente associada a outras condições psiquiátricas graves, como depressão psicótica, esquizofrenia ou transtorno bipolar. Neurologicamente, algumas pesquisas sugerem uma disfunção em áreas do cérebro responsáveis pelo reconhecimento facial e pela integração das informações sensoriais com as emoções. Uma desconexão entre a percepção do próprio corpo e a resposta emocional associada a essa percepção poderia levar à sensação de irrealidade e, eventualmente, à crença de não existência. O diagnóstico pode ser desafiador, pois a síndrome é rara e seus sintomas podem se sobrepor aos de outras psicoses. O tratamento geralmente envolve uma combinação de medicamentos antipsicóticos, antidepressivos e, em alguns casos, terapia eletroconvulsiva, ECT, que tem se mostrado eficaz em casos graves e resistentes. A psicoterapia também desempenha um papel crucial em ajudar o paciente a reconstruir seu senso de identidade e a lidar com a angústia. A síndrome de Cotard é profundamente perturbadora, porque ataca o cerne da nossa existência, a certeza de que estamos vivos e somos reais. Ela nos confronta com a ideia de que a mente pode, de forma tão convincente, negar a própria vida, transformando o indivíduo em um espectador fantasmagórico de sua própria suposta morte. É um lembrete sombrio da complexidade da autopercepção e da tênue linha que separa a sanidade da mais profunda alienação. 2. Síndrome de Capgras, o impostor familiar. Uma das experiências humanas mais fundamentais é o reconhecimento e a conexão emocional com aqueles que amamos.
Agora, imagine olhar para o rosto de seu cônjuge, filho ou amigo próximo, e embora reconheça sua aparência física perfeitamente, estar tomado por uma convicção inabalável de que essa pessoa foi substituída por um impostor idêntico, um duplo perfeito. Esta é a angustiante realidade da síndrome de Capgras, um delírio de identificação errônea nomeado em homenagem ao psiquiatra francês Jean-Marie Joseph Capgras, que a descreveu pela primeira vez em 1923. Indivíduos com Capgras não perdem a capacidade de reconhecer rostos. Eles sabem como a pessoa deveria ser, mas sentem que o indivíduo à sua frente, apesar de toda a semelhança, não é o verdadeiro. Essa crença delirante pode gerar imensa desconfiança, medo, hostilidade e, em alguns casos, até agressão contra o suposto impostor. O sofrimento não se limita ao paciente. Os entes queridos que são alvo do delírio enfrentam uma situação dolorosa e confusa, sendo rejeitados e acusados por alguém que amam. As causas da síndrome de Capgras ainda não são totalmente compreendidas, mas as teorias atuais apontam para uma desconexão entre os sistemas de reconhecimento facial e a resposta emocional normalmente associada a rostos familiares. Acredita-se que duas vias neurais estejam envolvidas no reconhecimento de rostos. Uma responsável pela identificação perceptual, o saber quem é a pessoa, e outra pela resposta afetiva ou emocional, o sentir, a familiaridade e a conexão. Na síndrome de Capgras, a via perceptual pode estar intacta, permitindo o reconhecimento da aparência, mas a via emocional estaria danificada ou desconectada. Assim, o rosto familiar é visto, mas não evoca o brilho emocional esperado, levando à conclusão bizarra de que, se não há sentimento de familiaridade, então não pode ser a pessoa real. Esta síndrome está frequentemente associada a condições neurológicas como demência, especialmente a doença de Alzheimer e a demência com corpos de Lewy, lesões cerebrais traumáticas, esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. O tratamento foca na condição subjacente e pode incluir medicamentos antipsicóticos, terapia cognitivo-comportamental para ajudar a gerenciar os delírios e aconselhamento para familiares. Criar um ambiente de baixo estresse e evitar confrontos diretos sobre o delírio pode ser útil no manejo diário. A síndrome de Capgras é perturbadora porque abala a confiança fundamental que temos em nossas percepções e nos laços emocionais que formam a base de nossos relacionamentos. Ela ilustra como a identidade de uma pessoa, para nós, não é apenas uma questão de aparência física, mas uma complexa teia de memórias, emoções e um senso de continuidade. Quando esse senso é rompido, a realidade familiar se desfaz, substituída por um mundo de duplicatas e enganos. Um reflexo distorcido onde o amor e a confiança são assombrados pela suspeita. 3. Síndrome da mão alheia. Quando o próprio corpo se torna um estranho. Nosso corpo é, em geral, um servo obediente de nossa vontade. Nossos movimentos, desde os mais simples até os mais complexos, são orquestrados pelo cérebro e executados com um senso de propriedade e controle. A síndrome da mão alheia, SMA, ou Alien Hand Syndrome, quebra essa harmonia de forma chocante e bizarra. Indivíduos com esta condição neurológica rara experimentam uma de suas mãos agindo de forma autônoma, como se tivesse uma vontade própria, completamente independente de suas intenções conscientes. A mão alienígena pode realizar movimentos complexos e propositais, muitas vezes em oposição direta ao que a pessoa deseja fazer. Por exemplo, a mão alienígena pode desabotoar uma camisa que a outra mão acabou de abotoar, pegar objetos indesejados, ou até mesmo agir de forma agressiva, como beliscar ou tentar sufocar o próprio indivíduo. O paciente sente a mão como parte de seu corpo, mas não como parte de sua vontade. Eles podem se referir à mão como ela ou isso, e frequentemente expressam frustração, perplexidade e angústia com suas ações. A SMA geralmente resulta de danos a áreas cerebrais que conectam os dois hemisférios, como o corpo caloso, ou a certas regiões do lobo frontal, que estão envolvidas no planejamento e execução de movimentos voluntários. Pode ocorrer após um acidente vascular cerebral, AVC, cirurgia cerebral, especialmente calosotomias para tratar epilepsia severa, tumores, aneurismas ou doenças neurodegenerativas. Existem diferentes variantes da síndrome, dependendo da localização da lesão cerebral.
Por exemplo, lesões no corpo caloso podem levar a um conflito intermanual, onde as duas mãos parecem lutar entre si. Lesões no lobo frontal podem resultar em comportamentos de agarrar compulsivos. Não há cura para a síndrome da mão alheia, e o tratamento foca em estratégias de manejo e adaptação. Isso pode incluir manter a mão alienígena ocupada com uma tarefa simples, como segurar um objeto, usar talas ou luvas para restringir seus movimentos, ou treinar a mão boa para controlar ou compensar as ações da mão alienígena. A terapia ocupacional e a psicoterapia podem ajudar o indivíduo a lidar com o estresse emocional e a frustração causados pela condição. A síndrome da mão alheia é profundamente perturbadora porque desafia nosso senso fundamental de unidade entre mente e corpo, e a noção de que somos os mestres de nossas próprias ações. Ela expõe a complexa maquinaria neural por trás do movimento voluntário, e como sua disfunção pode levar a uma cisão bizarra dentro do eu. A experiência de ter uma parte do corpo agindo como uma entidade separada com intenções próprias, e por vezes malévolas, é um mergulho no estranho e no desconhecido da própria neurobiologia, remetendo a temas de possessão ou controle externo, embora sua origem seja puramente neurológica. 4. Licantropia clínica. A transformação ilusória em animal. A imagem do lobisomem, uma criatura meio humana, meio animal, assombra o folclore e a mitologia há séculos. Embora a transformação física literal seja matéria de lenda, existe uma condição psicológica rara e fascinante, conhecida como licantropia clínica, na qual um indivíduo experimenta a forte convicção delirante de que pode se transformar, está se transformando ou já se transformou em um animal, mais comumente um lobo, mas também outros animais como cães, gatos, pássaros ou até mesmo abelhas. Diferentemente da representação folclórica, não há mudança física real. A transformação ocorre inteiramente na mente do indivíduo. Eles podem relatar sentir mudanças físicas, como o crescimento de pelos, garras ou focinho. Podem começar a se comportar como o animal em questão, uivando, rosnando, andando de quatro. E podem até mesmo afirmar ter memórias de ter estado na forma animal. Esses delírios são frequentemente acompanhados por alucinações visuais, táteis ou auditivas que reforçam a crença na transformação. A licantropia clínica não é um diagnóstico independente no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, mas é considerada uma manifestação rara de outras psicoses subjacentes, como esquizofrenia, transtorno bipolar com características psicóticas ou depressão psicótica. Também pode estar associada a condições neurológicas ou ao uso de certas substâncias. Acredita-se que fatores culturais possam influenciar o conteúdo específico do delírio, o tipo de animal. Mas a estrutura subjacente da crença delirante e da distorção da autoimagem corporal é o cerne da condição. O tratamento da licantropia clínica visa a condição psiquiátrica primária. Medicamentos antipsicóticos são frequentemente usados para ajudar a controlar os delírios e alucinações. A psicoterapia pode ajudar o indivíduo a explorar as raízes de seu delírio, a desenvolver estratégias de enfrentamento e a reintegrar seu senso de identidade humana. A licantropia clínica é perturbadora por várias razões. Primeiramente, ela representa uma fratura profunda na identidade pessoal e na percepção do próprio corpo, onde os limites entre o humano e o animal se dissolvem na mente do sofredor. Em segundo lugar, ela ecoa medos e fascínios arquetípicos sobre a natureza animal dentro de nós, e a possibilidade de perder o controle para instintos primordiais. A experiência de se sentir transformando em outra criatura, de forma tão vívida e convincente, mesmo que apenas ilusória, é um testemunho do poder extraordinário da mente de reescrever a realidade e a própria essência do ser. Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.